Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Só um momento, estou tentando conectar aqui com o Juliano. Ju, tá aparecendo aqui que você não tá com permissão para participar. Tenta sair e entrar de novo, fazendo favor. Aê! Oi! Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Já estamos com 7 pessoas. Vou aguardar mais alguns minutinhos aí para a gente começar. Tá chovendo Boa noite, pessoal. aí, Ju? Bastante. Então, essa semana deu uma Maringá chuvinha. com muita água. Bom, vamos aguardar só mais um pouquinho, que eu acho que tem mais gente para entrar aí. Ok. Aí a gente já dá início já. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, já tem bastante gente aí, bastante participante. Gabriel, Aline, Lídia, Mari, Adilson. Muito legal. Mais uma pessoa. Guarda mais 2 minutinhos. Aí a gente dá início. Tranquilo, Cal? Bom, enquanto isso, enquanto a gente aguarda aí um pouquinho que o pessoal entre, queria saber aí dos participantes, coloca lá no chat lá de qual área de atuação que é, se é de engenharia mecânica, parte de design, ou se trabalha na parte agro, só para a gente já ir sabendo aqui também quem que está na live aqui. Boa noite, Aline. Boa noite, Lídia. Lídia mandou um abraço aí para você, Ju. Não sei se você está vendo aí. Tô vendo. Chat. Boa noite, tudo bem, gente? Lídia, um abraço. Cadê as áreas de atuação aí, pessoal? Fala pra gente aí. O que vocês trabalham, o que vocês estão estudando. Ó, metalomecânica, o Gabriel. De qual instituição que você é, Gabriel? Bom, pessoal, a gente vai dar início então, né? Esse é o segundo encontro pré-evento do Makeathon de 2024, que vai acontecer agora, do dia 22 até o dia 24. Então, nesse encontro, a gente convidou o Juliano. Já agradeço aí em nome do Sindimetal, Ju. Obrigado por ter aceitado o convite, né?
Acredito que você vai trazer muitos insights aí, muito conhecimento que possa estar contribuindo aí no desenvolvimento do pessoal, nas suas ideias, né? O Ju vai falar um pouco hoje de que forma que a gente pode estar inovando no desenvolvimento de produto. Com certeza ele vai fazer um viés aí entre design, entre parte de engenharia, um pouco de negócio, porque o desenvolvimento de produto é algo bem completo, né? Então, Ju, eu já vou deixar a palavra com você, tá? Uhum. Pode se apresentar aí, vamos dar início e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, tá bom? Legal, show de bola. Acho que esse que é o grande objetivo, né, Cal? A gente poder falar um pouco do setor, um pouco das relações entre áreas, principalmente quando a gente fala de agro. Existem muitas disciplinas que vêm sendo puxadas junto com o desenvolvimento para o setor. Tem a parte biológica, tem uma parte metal-mecânica, tem uma parte de negócios, marketing e assim por diante, né? Bom, começando aqui minha apresentação, né? Então, eu sou o Juliano Coelho, é, venho com uma experiência aí nessa área industrial, principalmente para a parte de desenvolvimento de produtos. Iniciei um pouco ali, falando rapidamente de mim aqui, iniciei minha carreira técnica como um funcionário do Senai, como um aluno do Senai, né? Hoje eu atuo como coordenador do Instituto de Tecnologia aqui em Metal Mecânico, então tenho um pouco desse viés e trabalho desde um entendimento de demanda, né, até toda a parte, todo o ciclo de desenvolvimento de um produto. Nós, como Metal Mecânica, a gente acaba trabalhando ali de uma forma multissetorial, e um dos setores bem atendido aqui pelos desenvolvimentos, ele é o setor agro, né? Sou engenheiro mecatrônico de formação, então fiz técnica eletrônica, engenharia mecatrônica, sou pós-graduado em engenharia de produção, mestre em engenharia mecânica e tive algumas atuações ali em cadeias industriais. Tive atuação ali, tive a oportunidade de trabalhar na Itaipu, Cocamar, grandes cooperativas, principalmente na parte de indústrias alimentares. Falando um pouco do setor, né, Cal? Eu acho que quando a gente traz o desenvolvimento para agro, ele realmente é uma multidisciplinaridade que são necessários para esse desenvolvimento. E toda vez que a gente fala de aplicação de desenvolvimento de tecnologias para qualquer tipo de área, a gente começa a olhar um pouco sobre os benefícios, né? Então a gente, beleza, traz competências da engenharia mecânica para falar um pouco sobre redução de custo, otimização de design, previsão de desempenho, melhoria quanto à questão de segurança e conformidade dos produtos e tudo mais. Mas eu volto um pouco, né, da gente falar dos benefícios, mas acho que a grande motivação é o porquê inovar, né? Acho que esse é um dos grandes pontos. A gente sabe que a inovação, elas existem em vários níveis, inovações mais disruptivas, inovações em alguns pontos incrementais. Então a gente pode ir buscando competências e trazendo a necessidade de acordo com aquilo que a pessoa quer desenvolver. Principalmente, daí aqui trazendo um recorte para a questão do agro. Quando a gente fala de equipamentos, né, sendo olhado aqui para agro, equipamentos eles vêm aí há muitos anos sendo desenvolvidos pela indústria. E até pouco tempo atrás, se a gente for pensar em equipamentos, a pessoa era comum do setor e era uma necessidade do meio que o cara chegasse lá e ele visse muito desenvolvimento, estruturas muito robustas, então aqui uma condição de muita solidez tecnológica, né? Solidez tecnológica não, muito material. Eles queriam ver robustez em função disso. Quando a gente fala de aplicação da tecnologia e essa tecnologia, a mudança de comportamento, é onde que a gente fala assim, cara, precisamos mudar um pouco, né? No passado, de novo, as pessoas queriam equipamentos robustos, equipamentos com muito aço. Hoje em dia, né, quando a gente começa a falar assim, não é só o agricultor que está comprando, mas a gente começa a fazer aquisição, e quem começa a fazer essa aquisição é o funcionário, é o filho dele, ele começa a se preocupar com outros fatores. Cara, desse desenvolvimento desse equipamento que nós estamos fazendo aquisição, o quanto de compactação de solo que ele tá gerando na propriedade, qual que é a potência desse motor
do trator que é necessário para fazer que puxar esse implemento, né? A gente sabe, quando a gente compara, não vou nem me arriscar aqui a falar especificamente do setor agro, e tem até a primeira live, né, Cal, foi uma pessoa, uma autoridade do setor e tal, tudo mais, trouxe muita informação relevante, mas quando a gente compara o crescimento do agro comparado a um cenário industrial, nos últimos 10 anos a gente teve pelo menos 3 vezes mais crescimento na produção agrícola do que, do que na produção industrial. Então isso demonstra que as oportunidades elas acabam existindo, né? A gente consegue maximizar essa produção. E não é só um movimento, e não é só um movimento, né, Cal, que ele é puxado, que ele vem do setor agro. Toda vez que quando a gente fala, existe uma foto, depois vocês podem dar uma pesquisadinha aí, ela é bem importante, e tem uma foto que eles relacionam ali o momento do falecimento do Papa João Paulo, né, que é na frente da Basílica de São Pedro, e o outro momento foi em 2005 que teve o falecimento do Papa. Em 2013 a gente teve foi o momento da primeira aparição do Papa Francisco. Em 8 anos existe uma foto que mostra a quantidade de telefones que a gente estaria olhando. Então, assim, esse desenvolvimento, essa necessidade de crescermos, trazermos tecnologia para o desenvolvimento agrícola, ele é uma tendência mundial, acho que acontece em todos os setores, né? É importante... E aproveitando para falar de um gancho, né, pegando um recorte aí do que você falou até agora, essa relação da robustez, né, que no passado aí o pessoal prezava por equipamentos robustos, né? Hoje, como você trouxe agora, já está vindo com uma nova visão, né? A gente está vindo com uma nova geração de pessoas que estão começando a assumir ali os ofícios, né, dos pais, ou até mesmo começando o seu próprio ofício, né? E isso está muito vinculado com as novas tecnologias, né? Você conseguir, de fato, ser assertivo no momento que você está fazendo um projeto mecânico, né? Você Exatamente. um pouquinho disso daí para o pessoal, quais são as grandes mudanças, né? Porque até então, tudo, não sei se vai aguentar, então vamos fazer um pouquinho mais forte do que precisa. Exato. E esse um pouquinho mais forte era sempre muito mais matéria-prima, aí tem toda essa situação, né? Igual você deu como exemplo, compactação do solo e tudo isso. Dá um panorama aí para o pessoal, o que tem de novo, né? Quais são os fatores que hoje estão contribuindo no desenvolvimento de produto para que você tenha uma boa performance. E, pessoal, só fazendo mais um gancho, quem tiver alguma dúvida, tiver algo que queira complementar, pode ir colocando no chat aqui, que daí, não sei se o Ju está vendo, mas eu estou vendo aqui e eu vou, né, interagindo com vocês, tá bom? Ju, fala um pouquinho dessa parte para a gente. Ô, Cal, acho que quando a gente traz essa tecnologia, né, pro desenvolvimento de produto, a gente acho que precisa dar uma retomada de como é a forma tradicional do desenvolvimento, onde a pessoa, cara, quando precisava vamos pensar numa técnica simples que a gente sabe do passado, a questão do controle de pragas daninhas dentro de uma cultura. Era a famosa tradicional enxada. As pessoas iam lá com a enxada e retiravam aquele material. A partir dali começou a surgir oportunidades de mecanizarmos esse processo do controle da erva daninha. Essa mecanização ela foi possível através de alguns implementos. No passado, o desenvolvimento natural, o ciclo normal de desenvolvimento era pegava um pedaço de ferro, soldava, parafusava, colocava no trator e ia para o campo testar, né? E cada vez, e principalmente quando a gente fala dentro de um cenário agrícola, esse ciclo de desenvolvimento, às vezes em algumas culturas a gente consegue fazer apenas um teste por ano, porque eu tenho todo o ciclo dessa cultura, no momento às vezes que eu vou controlar a erva daninha, que é no momento de brotação dessa colheita, a gente vai lá, coloca, testa, não deu certo, é daqui a um ano que nós vamos testar de novo, né? Com a aplicação de tecnologias, aí tem várias, a gente pode passar um bom tempo aqui falando sobre oportunidades, mas, por exemplo, o uso da simulação computacional, onde eu não preciso mais construir ou prototipar uma estrutura, mas sim validar isso ainda dentro de um âmbito virtual. Então, a gente tem a condição de projetar essa estrutura, colocar dentro de um ambiente simulado, ensaiar o equipamento ainda virtualmente antes de fazer qualquer tipo de corte, solda ou parafusar qualquer tipo de necessidade.
Então, a simulação computacional ela veio com esse propósito de diminuir e ter desenvolvimentos mais assertivos. A partir daí, onde surgiu as oportunidades de associarmos materiais mais inteligentes, materiais com desempenhos melhores, e termos ganho de custo de produção, né? Uma menor utilização de materiais dentro desse desenvolvimento e os benefícios que já foram citados, compactação de solo, redução de potência da máquina e tudo mais, né? A simulação computacional é um dos pontos. Outro ponto é que, a partir da simulação, beleza, a gente pode ir lá construir a solução, mas antes de colocar no campo, fazer um teste ali em ambientes controlados, dentro de um laboratório, com máquinas ali que vai ensaiar a questão dinâmica dessa estrutura, né? Então, tem toda uma possibilidade, uma disponibilidade tecnológica para que você possa ter redução desse tempo ou desse desenvolvimento. Isso, gente, não só aplicado ao agro, tá? Isso aplicado em todo um cenário. Eu E acho que é aproveito. importante, Ju, talvez pode ser que tenha algumas pessoas aqui na live que não tenham um conhecimento muito apurado sobre isso, mas Aham. basicamente, né, o que o Ju está trazendo para a gente é que a simulação computacional, a gente evoluiu muito na parte de softwares, né? Uhum. Então, hoje a gente consegue fazer uma modelagem 3D, né? Aonde cada componente que está ali, a gente consegue colocar qual material que é e ter todas as características desse material. E quando se fala em simulação computacional, de fato vai simular um ambiente, uma situação, né? Real, só que dentro do computador. Então, não tem a necessidade de ter uma produção física, né? A Uhum. produção física ela vai vir, como o Ju colocou, num segundo momento para validação disso daí, né, Ju? Sim, exatamente. E essa garantia, né, antes de qualquer construção aí, a gente ter soluções mais robustas sendo desenvolvidas. E, Cal, daí eu acho que precisamos relembrar um pouco do o grande motivador dessa live, né? Que é a gente falar do evento lá do Makeathon, que vai ter a parte do desenvolvimento e as soluções que podem ser propostas aí pelo pessoal que vai tá participando do evento. Eu acho que o que é importante falar, Cal, que o mundo agrícola, ele possui hoje, já utiliza muito de tecnologias em uma parte dela. Toda vez que a gente fala de commodities, onde grãos de valores agregados, né? Milho, soja e tudo mais, existe uma utilização de tecnologia com bastante intensidade. Mas é legal a gente falar, principalmente dentro do setor agro, que existe um ao redor disso, né? De culturas hoje que trabalham com menos disponibilidade tecnológica, né? Se a gente for pensar regionalmente, nós temos grandes culturas que têm a possibilidade da gente trabalhar maximização de recursos de colheita, né? Minimizar o trabalho, a questão, principalmente com o viés ali da agricultura familiar, hoje um dos grandes olhares que se tem para esse tipo de desenvolvimento é a gente reduzir a carga do trabalhador. A gente sabe que cada vez menos, né, aquilo que os nossos pais, os nossos avós faziam com uma lida pesada de campo e tudo mais, isso ele está cada vez menor. Então, essa oportunidade de desenvolver e trazer tecnologia para melhorar esse dia a dia do campo, principalmente para pequenas agriculturas, né? Se a gente for pensar em, pessoal, isso sobre números de propriedades. Hoje a agricultura familiar representa 85% das propriedades rurais que nós temos no Paraná. Então, isso é um número muito expressivo, onde se tem muita oportunidade. De novo, milho, soja, oportunidades e desenvolvimentos tecnológicos com bastante intensidade. Mas e as culturas, por exemplo, mandioca, que hoje ainda ela é muito dependente de mão de obra e um trabalho extremamente árduo, difícil, é complicado termos produtores para trabalhar dentro dessa área. Tem toda uma parte de fruticultura, né? Região de Paranavaí ele com bastante intensidade de laranja, né? Se a gente for para o sul do Paraná ali, tem a questão da erva mate. Cara, a erva mate hoje, a forma que ela é produzida ou conduzida é a mesma forma que se fazia há 50 anos. 50 anos não, né? Mais tempo. Então, assim, todas essas disponibilidades de tecnologia, isso se a gente for falar, pessoal, especificamente na mecanização, tá? Outra coisa é quando a gente fala sobre o controle daquilo que está sendo produzido, né? Se fala muito hoje de indústria 4.0, a questão de você ter com bastante informação do que você tem de custo,
Aonde que pode aumentar a questão da produtividade? Hoje o agro 4.0 é uma tendência, né? Isso daí a gente sabe. Técnicas aí de agricultura de precisão, elas vêm com essa finalidade de você ter mapeado realmente regiões ou talhões de terra onde eu tenho diferenças de produtividade, eu poder corrigir essas produtividades de acordo com a necessidade ou especificidade de cada cultura, né? É, hoje nós recebemos um grupo aqui de empresários, principalmente da área agro, à tarde aqui no Senai, e estávamos falando sobre isso, né? Que uma parte da tecnologia que ela é colocado aqui no Brasil, ela é uma boa parte desse desenvolvimento e aquilo que é feito fora daqui. E dentro do Brasil tem inúmeros multi-Brasils, né? Com diferenças de clima, diferenças de solo, com climas ali bem distintos. E desenvolver e pensar em tecnologias atendendo às especificidades, eu acho que existe muita oportunidade e o evento do Mecaton ele pode vir aí para apoiar um pouco essa linha de desenvolvimento, né? Não Ju, só a gente daí na parte mecânica, mas em todo o ciclo de desenvolvimento. A gente sabendo, né, pensando num cenário amplo de desenvolvimento, de um conceito, né? Onde a gente vem ali, não vou me atrever a falar de design, Cal, isso é uma responsabilidade, uma atribuição que eu deixo para você, mas a gente traz ali todas as ferramentas de entender qual que é a necessidade, se eu preciso de um implemento, como que esse implemento ele precisa se comportar, se relacionar com a terra, como que esse implemento ele precisa se relacionar com o operador da máquina, como que eu vou pensar na jornada de manutenção, todo o ciclo, toda a jornada de vida Ju, útil desse produto. é até um ponto que eu ia colocar aqui agora, né? Então, assim, o nosso evento Makeathon, a gente tem um foco em desenvolver ideias inovadoras que possam ser aplicadas dentro da indústria metalmecânica. Então, Uhum. estamos buscando por soluções físicas, né? Você poderia falar um pouquinho aqui para o pessoal a forma como você enxerga as etapas ali necessárias da ideação até a conceituação do produto, né? Então, assim, a gente, ao longo do evento, a gente vai estar vendo várias problemáticas, né? Uhum. Que são problemas que estão ali no campo e que de forma que a gente pode estar sanando isso de uma forma inteligente através de produtos inovadores. Você poderia falar um pouquinho como que você enxerga as etapas ali, o que o pessoal tem que buscar, né? O que eles têm que estar atento? Você começou a falar um pouco sobre ali a questão de que forma vai ser feita a manutenção, tudo isso, mas fala um pouquinho assim, o desfecho até a conceituação do produto. Legal. Acho que toda vez que a gente fala de produto, né, Cal, a gente tem que trazer um comparativo que produto não é obra de arte. Então, aquilo que se desenvolve, ele precisa ter uma condição de escalabilidade, né? Nós vamos desenvolver um produto onde tem a condição de ir para uma indústria e para que a gente possa multiplicar isso. Esse é o grande objetivo. Se não, ele acaba sendo uma obra de arte. Então, o grande objetivo, eu acho que o que precisa ser colocado numa balança é a gente equilibrar esses pratos, que entendendo a necessidade e aquilo que o mercado está disposto a pagar por essa necessidade, né? Eu acho que uma sobriedade nesse desenvolvimento, dentro dessa rotina, principalmente ali no momento ali do Makeathon, Cal, as pessoas precisam ter muita tranquilidade em colocar uma solução que ela possa ser replicada de acordo com a necessidade, né? Então, equilibrar essa balança, ela nunca é simples, né? Ela é difícil. Alguns podem perguntar, né? Falam assim, Juliano, dentro de um cenário, a gente pensa, principalmente aqui regionalmente, temos um monte de indústrias da área agro. O que a gente vai inovar? Será que não tem mais gente pensando? E o que eu posso fazer diferente? Pessoal, inovação, ela existe em níveis. De novo, a gente não precisa chegar num ponto, né? Eu vou trazer um gancho ali da questão do roçar com enxada, que é aquilo que nós comentamos há pouco tempo atrás, né? Falei há alguns minutos. A enxada era um modelo tradicional. Hoje, se você digitar lá no YouTube, lá entrando rapidinho, lá digita lá robô de controle de ervas daninhas através de técnicas diferentes. Tem lá por controle por laser, tem controle por vapor. Eu estava vendo até um vídeo esses dias atrás ali de um cachorro, que é um cachorro robotizado, ele anda no meio da lavoura, identifica por inteligência artificial uma erva daninha, e ele usa um incinerador para queimar só a parte da erva daninha.
Gente, não estamos falando que um desenvolvimento ele precisa ser com esse nível de disrupção. Mas o que, que a gente pode fazer de ferramentas pequenas para melhorar essa dinâmica, melhorar esse dia a dia da pessoa que tá cuidando, né? Que tá. Isso não só, de novo, não só para agro, mas para todos os setores, né, Cal? Eu acho que ele é uma oportunidade e uma coisa assim, a gente acaba se pegando, toda vez que nós falamos em desenvolvimento, a gente sempre tenta fazer o ótimo, né? E a gente precisa errar antes para acertar rápido. Nós temos que prototipar mais para acertar isso de uma forma mais rápida, né? E desenvolvimento de produto, principalmente quando a gente fala de. R logo para ser bem sucedido mais cedo, né? Exato, R logo para ser bem sucedido mais cedo, exatamente. E, a, e essa jornada, cara, ela não é curta. Se a gente for pensar em inovações mais disruptivas, elas levam tempo para serem colocadas, né? E tecnologias, a gente... Algo que você já falou várias vezes, né? Entre conversa eu e você, né? Você sempre dá o exemplo da impressora. Eu acho que um exemplo muito legal, né? Bom, deixar você falar aí, porque acho que vai ilustrar bem aí o que você está tentando colocar aí sobre essa evolução do produto, né? Exato. Eu acho que da época aí, né, os baby boomers que estão presentes aí, a gente, na nossa época de escola, a gente ia imprimir e toda vez que precisava usar a impressora, ela nunca funcionava, né? Ela tem uma maturidade tecnológica que ela faz parte e é necessário dentro desse ciclo de desenvolvimento. E hoje em dia, a gente pensa, cara, você não escuta mais falar em problema em impressora. Toda vez que você precisa, ela está ali e ela vai funcionar. E assim acontece com todas as tecnologias. Assim como aconteceu com o carro. Se a gente for pensar carros há 30 anos atrás, se você falar assim, cara, vou entrar no meu carro agora e vou para São Paulo, você fala assim, ai meu Deus do céu, tomara que eu chegue. Mas essa parte de evolução, agora todo mundo, né, uma boa parte da população aí pode entrar dentro do seu carro, numa viagem de 600, 700 quilômetros, sem se preocupar com isso, porque vai ter uma garantia, você vai chegar lá com muita tranquilidade. E dentro disso, Carl, acho que é importante, né, todo mundo que fala dentro desse ciclo de desenvolvimento, que existe uma terminologia hoje, que ela está sendo bem aplicada dentro de todos os âmbitos, pessoal, todas as instituições que trabalham com ciência e tecnologia, elas usam hoje, e é legal a gente entender, né, que é uma escalinha que ela chama de TRL, é uma escala que ela surgiu dentro da NASA, que ela vem para você validar qual que é o grau de maturidade dentro desse desenvolvimento. TRL, ele vai de uma escala de 1 a 9. 1, ainda eu tenho uma ideia. 2, cara, peguei um papelão, uma fita crepe, primeira coisa que eu tenho, eu vou lá, vou desenvolver. 3, então conforme você vai subindo essa escala, você vai subindo o próximo degrauzinho. Cara, aqui eu tenho um desenvolvimento com um pouco mais de robustez, tudo mais, até a gente chegar na escala 8 e 9, onde eu tenho o produto dentro de uma caixa de papelão na prateleira de uma loja para ser industrializado. E às vezes essa jornada, em uma boa parte das pessoas que experimentam esse nível de desenvolvimento, eles querem sair de uma ideia e ter um produto não obedecendo esses degraus que precisam ser avançados. A gente sai de uma ideia e quer tornar isso um produto final. Não, às vezes você tem ali, daí existem uma série de nomenclaturas, né? Para você chegar, o primeiro ponto ali, você tem uma prova de conceito, onde entender se realmente aquela linha de desenvolvimento ela faz sentido para a solução. O segundo passo ali, talvez você tenha um MVP, que é o mínimo produto viável, ainda desenvolver o produto com aquilo que você tem, com a forma que você tem, os recursos que você tem. A partir dali você tem um protótipo, né? Protótipo de primeira geração, segunda geração, e conforme você vai avançando, e mesmo quando você chega num protótipo, que é um TRL7, que essa é a escala ali de você ter um produto com a cara de um produto final, com as características e funcionalidades de um produto final, mas ele ainda pode ter algumas variações pensando no processo produtivo, ele tem uma relação ali com o modelo de negócio da própria empresa, sabe? Se eu vou produzir isso dentro de um ambiente interno, se eu vou fazer isso na China, se eu vou levar isso para um outro lugar, deixa eu ver aqui que ele colocou, não terá construção de protótipo. Etapas você considera essenciais? Não na construção de um protótipo físico, Uhum. que etapas você considera essenciais para que seja feita uma apresentação consistente para uma banca avaliadora? Legal.
Lídia, obrigado pela pergunta. Assim, protótipo é protótipo, sendo físico ou ainda virtual. Como a gente comentou sobre questão de tecnologia, simulações computacionais, a prototipação física virtual hoje, talvez ela ocupe hoje um espaço até mais importante do que a própria prototipação física, né? A gente precisa ter isso muito bem fundamentado. O que acho que é muito importante ainda nessa fase da virtualização é você ter muito mapeado o que você precisa resolver com esse desenvolvimento, né? Quais são as dores? O que o mercado está disposto a pagar por isso? E dentro dessa apresentação, ter isso com um norte muito mapeado. Mesmo que você não chegue a ter uma prototipagem física, Lídia, é importante você entender pelo menos ali o mínimo, mas quais tecnologias, né? Cara, se essa peça vai ser de plástico, se essa peça vai ser de metal, para essa peça aqui, se eu quero resolver um problema, o colocar o metal, às vezes eu vou ter um aspecto de durabilidade, tal, com um pouco mais, mas às vezes eu vou ter o problema do peso, né? Que ele é bem recorrente. Então, assim, se a gente está falando em desenvolvimento físico, pessoal, é importante que a gente conheça quais os limites ou o que eu preciso pensar? Cara, eu vou ter que transportar isso? Ah, não vou ter que transportar? Né? Vou ter que ter bastante durabilidade? Não vou ter que ter durabilidade? Então, esses pontos, Lídia, ele é importante. A gente não pode apresentar, né, para que tenha bastante robustez nessa avaliação, a gente apresentar isso como uma caixa preta. Mas pensar na periferia, de como esse produto vai ser produzido, se essa tecnologia que está sendo pensada ela vai dar uma determinada escalabilidade. Se a gente for pensar, sei lá, vou trazer um exemplo aqui dentro do setor agro, Cal. Aqueles brincos que se utilizam bastante hoje dentro da pecuária. Cara, olha o tanto de boi que a gente tem espalhado ao longo do Brasil. Se a gente for pensar numa tecnologia que ela não permita a escalabilidade, é uma solução que ela provavelmente não deva ser emplacada. Né? Ah, mas beleza, eu vou para uma peça de plástico ali, de polímero, vou pensar em alguns processos de fabricação. Hoje, gente, nesse momento do Makeathon, temos muita disponibilidade de material na internet, né? Então, conhecer um mínimo de processos de fabricação, elas são bem importantes. Ô, Ju, Como todo tipo e de é importante desenvolvimento. ressaltar também, pessoal, que vocês vão ter mentores, né, de Uhum, todas as áreas ali ao longo do evento. Então, também, não tenho conhecimento na parte de engenharia. Teremos lá engenheiros disponíveis lá, parte de design. Ju, queria fazer um gancho aqui. Que você daria de diretriz, né, de conselho para o pessoal? Ah, recebi uma problemática, estou com um problema. Como uhum. começar a pensar em um produto? Né? Através de talvez buscar, ver se tem concorrentes, se já tem produtos que estão sanando aquilo, de que forma estão fazendo, uma observação do usuário, pode ser até por um vídeo do YouTube. O que você daria de diretriz aí para o pessoal a partir do momento que estou com um problema, como começar Uhum. a pensar em um produto para solucionar isso? O benchmark daquilo que o mundo já está resolvendo, ela é muito importante. Talvez eu acho que é a primeira etapa, né, Cal? De olharmos como essa problemática está sendo resolvida. Esse acho que é um dos grandes pontos, né? A observação do usuário ele é muito importante de entender um pouco desse relacionamento que o produto ou a solução vai ter com o cliente, que vai ter com o meio. É, a partir dali, né, você precisa ter uma ideia sobre escala, desenvolvimento, técnicas de manufatura que vão ser envolvidos. E eu acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala lá no TRL, lá que nós comentamos, sobre maturidade, avanço no desenvolvimento da solução, como que a gente pode validar a solução antes de ter algo robusto ou pronto no mercado? Como que a gente pode testar? Às vezes não precisa testar a solução como inteira. Às vezes vem uma problemática que ele realmente ele é complexo, ele é grande. Eu acho que dá um passo para trás e entender, falar, cara, eu não vou dar conta como um todo. Mas dentro de 100% do problema, eu vou tentar resolver 30%, 40%.
sabe? O resolver uma parte da solução, ela é muito importante para esse crescimento e essa maturidade do desenvolvimento. Sim. Ó, Ju, teve uma pergunta da Mari aqui. Quais os Uhum, maiores desafios e o que você pode compartilhar da sua experiência no Senai sobre a concepção de projetos em equipe? Você daria uhum. alguma dica para os times que vão trabalhar hoje no Mequiaton? Com certeza, Mari. Desenvolvimentos unitários hoje, eu acho que o mundo não permite mais, né? A gente, toda vez que nós falamos de desenvolvimento, né? é, Se a gente for falar só da disciplina de mecânica, a gente tem muito conhecimento e as soluções, né? As problemáticas, elas são complexas. Mais simples que seja, gente. Mas você precisa ter entender. Então, você ter o olhar com alguém da parte do design, de entender essa relação com o mercado, ela é muito importante. Você ter uma pessoa que pensa um pouco, que olhar um pouco nessa jornada do desenvolvimento, em qualquer fase da engenharia, tá, gente? Não é uma exclusividade, é uma competência exclusivamente de um engenheiro mecânico, algo parecido, mas para que a gente possa ter esse olhar de manufatura e as tecnologias envolvidas, é importante a gente olhar alguém para o mercado, como que você vai posicionar aquela solução, o como você vai vender o peixe para o seu cliente. Então, múltiplas competências, elas são ela é uma necessidade. Hoje não desenvolve-se mais uma solução da mais simples que seja, com uma única pessoa, mas sim com um time. Essa multidisciplinaridade, se a gente for pensar dentro do agro, por exemplo, eu não tem como esperar competência no setor agrícola, às vezes, de um engenheiro mecânico com bastante profundidade. Então, assim, você trazer pessoas para compartilhar, e é legal que o conhecimento ele seja sempre complementar, né? Se a gente for pensar dentro dessa jornada, design, faço uma engenharia, depois eu vou pensar um pouco na manufatura, prototipagem e tudo mais, né? É legal que a gente tenha esse time compondo um cenário multidisciplinar, Mário. Eu acho que é a grande possibilidade e oportunidade que a gente tem num desenvolvimento. Ô, Ju, e sobre a questão de assim, né? A equipe gerou uma ideia, né? Ela está trabalhando Uhum. em cima dessa ideia. Você já comentou um pouquinho, mas eu acho que seria legal você se aprofundar um pouquinho mais sobre a relação assim, de que forma posso validar, né? Quem que eu tenho que buscar para validar isso? Porque muitas vezes, né, as pessoas começam a desenvolver um produto e se fecham, né? E na verdade a inovação ela tem que ser aberta, né? De É, que forma que você acha que o pessoal dentro do evento ali, né, nos 3 dias conseguiria estar fazendo essa validação? aham. Ô, Cal, é legal você comentar quanto a isso, porque assim, quando você participa e atua dentro de uma jornada dessa de desenvolvimento, você tem aquele produto que você está sendo feito como um filho, né? Então, você- existe um certo apego com isso. Tem E que ser dentro dessa apaixonado jornada, por você, não pelo produto, né? exato. E é normal dentro dessa problemática que você pense num produto que você vai atender a sua necessidade, mas não do público ou de quem está disposto a comprar ela, né? Então, é muito importante que essa informação, esse alinhamento de quais as expectativas, o que precisa ser resolvido, venham das pessoas que vão trazer as problemáticas, né? Eu acho que esse alinhamento, diria até para quem vai estar participando do evento, que precisa de muita intensidade, de ser provocativo. Cara, e se eu fizer desse jeito? E se eu fizer daquele? Né? Essa informação, ela precisa vir de uma certa forma direcionada, porque as pessoas que vão trazer as problemáticas é como se eles vão estar trazendo uma tradução do que o mercado precisa, né, Cal? Então, assim, é importante que e assim, precisa dar um passo para trás. Precisa dar um passo para trás, olhar o problema de uma forma mais aberta do que você fechar muito ali em apenas uma parte do problema. Isso num É importante até a primeiro gente momento. ver Isso o num primeiro problema momento, né, de Carl? forma Depois, empática, né, Ju? empatia é Né? extremamente Empática, né? necessária. Se colocar no lugar do usuário, de quem vai estar lá no campo, porque assim, é importante a gente entender também que estaremos projetando, né, uma solução entre quatro paredes, né? Mas Exato.
sempre tentar entender que, de fato, aquilo vai estar em um outro ambiente, é um outro cenário, são outras situações, tanto climáticas como N outras, né? Então, a empatia é muito importante no processo de desenvolvimento, né, Ju? Exatamente. E assim, os quatro paredes até fica delicada a expressão, né, Cal? Porque hoje com internet e um PC aí, cara, você eleva a pesquisa e, de novo, acho que buscar referências de como as pessoas estão desenvolvendo aquela determinada problemática, ela é muito importante. A fase de pesquisa, ela, às vezes ela pode ser até tão longa quanto todo o desenvolvimento do projeto. Então, pesquisar bem, ela é muito importante para que as problemáticas elas sejam resolvidas de uma forma plena. Sim. Ó, a Aline colocou aqui, Juliano, como você vê a possibilidade de gerar grandes projetos desse evento, considerando que teremos a interação acadêmica de profissionais da indústria e mentores com muita experiência? Ai, ai. Como termos bons resultados? Boa pergunta, né, Aline? Esse é o desafio aí do dia a dia. Mas o que que eu acho, né? As dores, principalmente, eu já tive a oportunidade de participar em eventos como esse, já tivemos aí, né, Cal? Participamos ali em eventos na época da Expo Ingá e tudo mais, em outros, inúmeros eventos. Eu acho que a problemática ela precisa ser um pouco mais restrita e não generalista, sabe? Principalmente que nós estamos falando aqui com pessoas que eles não dominam com muita intensidade ainda o setor. Então, a problemática ela não pode ser muito ampla ali, com problemáticas sendo amplas, a possibilidade que se tem que termos de ter respostas disso de uma forma ampla também, em pouco aplicável, é maior. Eu acho que se a gente olhar para as problemáticas, né, tipo, num tamanho ainda um pouco menor, tenho certeza ali que o pessoal vai ser bem criativo aí nos desenvolvimentos. E é muito importante também, né, Ju, conseguir filtrar, ter um bom briefing, né, saber exatamente o que você quer estar solucionando de problema, né, até para não se tornar um canivete suíço, né? Às vezes o pessoal quer fazer um produto que solucione tudo, né, mil e uma utilidades e acaba que fica um pouco defasado, né? Como que você É, vê essa visão? O que que você enxerga aí sobre isso? exatamente, né? Canivete suíço tem outra expressão, né, Cal? Do pato, né? Do A gente pato. pensar numa solução que não voa bem, não corre bem, não nada bem, mas a gente pensar isso com bastante objetividade. É por isso que eu falei, né, no primeiro momento, de termos uma solução de uma certa forma delimitada, para que as pessoas elas possam ser bem assertivos nesse desenvolvimento. E mesmo que a solução, a necessidade, ela venha delimitada, mas às vezes, cara, não tenta achar que num primeiro ciclo de desenvolvimento a gente vai ter o problema, resolver o problema como um todo, sabe? As inovações, elas são, eu gosto muito do olhar da inovação incremental, onde eu preciso dar pequenos passos, e os passos eles precisam ser sólidos. Cara, a gente não sai daqui, né? E hoje chegamos num ponto ali de ter foguetes que dão ré e tudo mais, já num projeto como um todo. O primeiro ponto é a gente entender, cara, primeiro era fazer o foguete. O primeiro, depois temos os próximos passos, e assim, dentro desse limite, né, daí acho que até trazendo um gancho naquela pergunta da Lídia, como que a pessoa pode defender? Ela pode falar assim, ó, o horizonte é esse tamanho, ele é grande, ele é amplo, a gente tem, para resolver essa problemática, uma série de dúvidas e incertezas, mas o que nós estamos resolvendo é essa fatia, ou esse pedaço. Ô, Ju, e também assim, né, aquela relação no momento do desenvolvimento, né, com a busca de informações, desde processo de fabricação, muitas vezes até a própria matéria-prima, ou componentes, né?
quando a gente fala assim, cara, não adianta querer redescobrir a roda, né? Você poderia falar um pouquinho para o pessoal, às vezes, alguns projetos, todos os componentes são produzidos, outros a gente pega algo de prateleira, só para o pessoal também entender um pouco essa relação da escolha dos componentes de um produto também, né? É, isso é complexo também, né, Carl? Porque ele vai depender um pouco de uma série de inputs, né, de entradas que a gente precisa ter dentro de um projeto. Fator ali de escala, fator de valores e tudo mais. Mas independente, de novo, gente, eu vou trazer a questão da evolução da solução que precisa ser proposta. Quanto mais coisa de prateleira for possível de ser pego para poder validar aquilo que está sendo desenvolvido, melhor é. Não tem por que a gente parar para fazer um parafuso. Cara, parafuso é item de mercado. Vai lá e busca ele. Assim como todas as partes, né? É difícil, hein, Cal? Assim, ela é uma temática delicada, Uhum. mas é importante, de novo, né? Testar rápido e trazer sprints pequenos ali dentro dessa jornada de desenvolvimento. E se esse material ou esse componente que você necessita para fazer essa validação, ele está disponível, cara, busca ele lá na prateleira, implementa e traz mais informação. Sim. Eu coloquei porque, assim, né, só dando, exemplificando, vamos supor que, nossa, a gente precisa de uma solução para sobrevoar a plantação e tudo isso, mas de uma forma, uma escala reduzida. Então, gente, já tem drone no Tem drone. mercado, então não adianta redescobrir, não tem porquê a sua solução você falar assim, vamos montar uma linha de produção de drone, talvez, né, pode ser que em algum momento faça sentido, mas entender o que já tem e o que você pode utilizar, claro que sem infringir nenhuma patente ou algum direito autoral, né, de propriedade intelectual, mas muita coisa já está pronta, só que talvez ela ainda não foi utilizada para aquele problema que você está trabalhando em cima, né? E a aplicação de um produto que resolve um determinado setor aplicado em outro, isso daí é algo que acontece com bastante intensidade, né, Cal? Uhum, sim. É normal que esse desenvolvimento a gente usa até aquela questão da pesquisa, a gente usa uma referência, faz um benchmark, vê como que o pessoal está resolvendo isso, mas às vezes você fica tão restrito naquela forma, naquele modelo ou naquela possibilidade de como desenvolver o problema, que às vezes você não olha, cara, beleza, será que tem alguma coisa da área, sei lá, gente, será que tem alguma coisa da área médico-hospitalar que pode ser aplicada em água? Sim, ou vice-versa, sabe? Que ele pode permitir incrementos, de novo, inovação de forma incremental, passo a passo, degrau a degrau, buscando referência. Isso é um ponto muito importante para qualquer desenvolvimento, né? Sim. Até porque, assim, né, o drone, talvez ele foi feito inicialmente com o propósito de gerar imagem, né? Hoje a gente já vê drone aplicando adubos, agrotóxicos, né? Enfim, né? Também a gente vê drone lavando fachada de prédio, a gente vê drone fazendo Transporte, inspeção, né? Em torres sim. de uma altura extrema. Então, né? Às vezes a gente pega um produto e ele tem N aplicações, né? Às vezes até aplicações que não foram utilizadas ainda, né? Nem propostas. O que a gente tem que lembrar, né, da seguinte frase, né, de quando começou o movimento e o desenvolvimento da aviação, os primeiros aviões, existia uma frase que circulava bastante que o avião nunca seria utilizado para transporte de pessoas. Uhum. Então, pensando no, acho que o nunca, né, ele é bem delicado. A gente tem que pensar em soluções realmente de uma forma disruptiva. Cara, hoje não dá, mas amanhã pode ser, né? A gente vai ter outras tecnologias. Acho que esse movimento, principalmente de aplicação de novos materiais, materiais avançados, a gente escuta falar muito aí de fibra de carbono, né? Dentro desse universo, acho que fibra de carbono, todo mundo já escutou falar sobre isso. Fibra de carbono, há pouco tempo atrás, a gente via apenas em algumas partes de veículos, de carros ali de Fórmula 1. Agora a gente já tem braços de drone sendo feitos em fibra de carbono, a gente já tem equipamentos agro, lá, grandes players aí, como por exemplo John Deere hoje, já está com equipamento de mercado, braços de pulverizadores fabricados com materiais alternativos e tudo mais, né? Até pelo próprio movimento dessa matriz energética, né, Cal?
Se a gente for pensar no mesmo momento que a gente começa a ver os BIDs aí com mais frequência dentro do nosso dia a dia, esse é um movimento que ele está acontecendo na parte agro também, né? Então, a eletrificação agrícola, ele é uma temática que ele está em alta, principalmente com movimentos ali de crédito de carbono, né? Redução de carbono, a parte de redução de redução de consumo e tudo mais. Então, talvez o desenvolvimento, se a gente for pensar pela parte ambiental hoje, que ela é tão importante, ESGs sendo falados pelas empresas com bastante intensidade, né? Então, a parte ambiental, eu acho que, além da produtividade, permitir desenvolvimentos com maior volume, eu acho que olhar para essa parte ambiental dentro de um movimento, dentro do evento ali, talvez que seja uma boa oportunidade também. Principalmente com esse movimento aí sendo puxado pela eletrificação, e não só a eletrificação, mas a gente pensar também em outras matrizes energéticas, né? Hidrogênio ainda uma energia que está sendo bem falado, que ainda ela é um pouco complexa no sentido de acumulação, geração e tudo mais, mas eu acho que se a gente for pensar só no movimento, às vezes de fazer as mesmas funções, mas com um consumo e uma parte energética sendo evidenciada, e talvez seja uma temática muito importante e oportuna para o evento. Sim. Ju, a Mari perguntou o seguinte: no primeiro encontro, o Shaker deu exemplos de necessidades no campo e falou-se um pouco de como algumas soluções caseiras, gambiarras, são usadas. Isso pode ser usado para o desenvolvimento? Ai, Mário, agora é difícil, né? Mas todo desenvolvimento ele começa por isso. Tudo. Existe, e toda vez que a gente fala, gente, de uma virtualização, ela é muito importante, né? Pelas tecnologias que a gente falamos, projeto, simulação computacional, outras técnicas de validação, mas existem coisas que a gente não consegue validar dentro de um cenário virtual, a gente não sabe como que se comporta, né? Então, realmente, eu tenho que pegar com um machado lá, machado, foice e um silver tape, a gente tem que fazer isso acontecer. E essas gambiarras, todo o nosso desenvolvimento, se a gente for pensar hoje nas máquinas mais tecnológicas que nós temos hoje aplicado de novo, né, na questão agrícola, gente, ela foi iniciada por isso, por uma gambiarra, um saco, né? É o síndrome do MacGyver lá, um arame e um durepox ali faz uma bomba, né? Então, é um pouco nisso. Essa gambiarra, ela é necessária. De novo, precisamos errar rápido para acertar mais intensidade, mas ela faz parte dentro desse ciclo. Lógico que com bastante tranquilidade, responsabilidade, porque as gambiarras, às vezes, elas não chegam num nível de segurança que a gente gostaria, né? Temos que tomar muito cuidado, mas bem colocado aí pelo Tarcísio, o nosso Dirt Prototype, né? Prototipagem suja e rápida. Nome mais bonito para gambiarra, mas é isso aí mesmo. Eu acho que é importante falar também que, assim, no início do desenvolvimento, né, na hora que você já está indo para uma pós-concepção ali em relação a você ter algo físico, né, eu acho que é onde começa a separar o que é invenção do que, de fato, está se tornando inovação, né? Uhum. Porque a invenção é coisa de professor Pardal. Você simplesmente fez, funcionou, mas aquilo que você colocou lá no início da nossa conversa não dá não dá escala na produção, né? Às vezes não tem a segurança própria, não está bem dimensionado, tudo isso. Então, as gambiarras são necessárias para um desenvolvimento de produto. Mas vamos Exatamente. falar do prototype, que é mais bonito, igual o Tarcísio. Obrigado aí pela contribuição, Tarcísio. Ai, ai. Pessoal, acho que é isso, né? Principalmente se a gente for olhar com recorte o Makeathon. Eu acho que se eu pudesse dar um grande conselho, Cal, é para que experimente, sabe? Eu acho que se permita, vamos dizer assim, né? Eu acho que trazer desenvolvimento de uma forma, o disruptivo de um desenvolvimento, ele dá um pouco de anseio, ele dá um pouco de segurança, mas é possível. Mesmo dentro de um setor com tanta tecnologia, com tanta coisa, ainda existe um cenário muito oportuno
para novos desenvolvimentos. A gente vem num crescimento grande, né? Acho que é legal falarmos aí dessa questão agrícola. Eu tenho uma matemática um carinho muito especial por ela. O Paraná, o Brasil, ele é e sempre será um celeiro, né? Nós somos os grandes responsáveis pela produção alimentar aí do mundo. Temos um papel e somos protagonistas nisso. E toda vez que a gente tem um movimento como esse, de tentar trazer ainda mais crescimento, ainda mais desenvolvimento, e fazer isso de uma forma com mais cuidado, né? Com mais cuidado pelo ponto de vista energético, mais cuidado pelo ponto de vista ambiental, eu acho que esse é um movimento que necessita de termos esse carinho, essa aproximação e, gente, conte comigo aí para aquilo que for preciso e necessário para dentro desse desenvolvimento. Legal. Ô Ju, só para fechar aqui, que eu acho que é importante também, e seria muito bom ouvir as suas palavras aí, né, para o pessoal. Tem vários eventos, né, que acontecem ao longo do ano, tem eventos que todo ano acontecem na parte de inovação, né, com essa formatação de ser um desenvolvimento ali ao longo de 2, 3 dias, né? E muitos desses eventos a gente tem exemplos como o Startup Pirates, né, o Weekend, tudo isso. E muitas vezes o pessoal acaba sempre tendenciando as soluções para a parte mais de aplicativos ou de serviços, né? Na sua visão, né, e até o que você pode falar aí, acredito que temos aqui nessa live aqui muitos jovens industriais que vão surgir aí, né? Então, assim, ter essa diretriz de, olha, vou começar um produto e esse produto é físico, né? O que você coloca aí de visão que você vê que está acontecendo e até tendência aí para o pessoal futuro, as novas gerações? Legal. Exatamente, né, Carl? Esse movimento, né, das startups e tudo mais, elas tendenciam, né? Acho que até o movimento que se fala de startup sobre a questão da escalabilidade. E o software ele acaba permitindo um pouco mais, de uma forma mais simples isso, né? A escalabilidade, aquilo que se desenvolve, ser aplicado em muitos setores e tudo mais. Enquanto produtos físicos, eles têm um pouco mais dessa dificuldade, da escalabilidade. Mas eu acho que o grande fator que talvez seja decisivo aí é as pessoas entenderem a jornada de um produto físico, ela é um pouco mais mão na massa. Você precisa errar mais, né? Enquanto num projetos aqui, num cenário mais virtual. Cara, você está testando ali, um protótipo físico, não. Uma solução, ele é repleto de erros, acertos, e esse caminho aqui, ele é um pouquinho mais íngreme essa subida, né? Então a tendência é que, aí outra coisa é sobre a questão do conhecimento multidisciplinar, né? Hoje você fazer qualquer tipo de solução, a TI ela tem um pouco mais dessa liberdade, de você poder fazer desenvolvimentos ali, talvez no que está na cabeça de uma pessoa, enquanto produtos, a prototipagem física não. Ela necessita de um trabalho realmente em um coletivo, né? Você tem que ter um time para pensar em cima dele. Talvez ele A seja um solução pouco. pública não tem Ctrl Z, nem Ctrl V, nem Ctrl C, né, Fez Ju? um furo Mas, errado, cara, você vai ter que tampar aquele furo e fazer outro em outro lugar. Não tem outro jeito, não tem Ctrl V. mas o legal é que, assim, a inovação em si, os erros também fazem parte, né, Ju? É importante entender isso, né? Que muitas vezes a gente rotula essa palavra erro, erramos, mas na verdade aprendemos, né, na Exato. inovação, né? Olha, Cal, eu me arrisco a dizer, cara, de todos os projetos que já passei, que já vivenciei, pode ser o erro, daí o erro a gente pode ter escalas, né? Erros maiores e erros menores, ou aprendizados maiores e aprendizados menores, mas eu acho que não existe inovação sem um passo para trás.
Tipo, para você evoluir, você vai chegar num ponto, vai chegar numa bifurcação que você vai ter que escolher um caminho. Cara, que beleza, eu tenho duas possibilidades, escolhi aquele. E na hora que você chega no próximo obstáculo, você fala, ixi, não foi o melhor possível, não. Vou ter que voltar atrás. Isso ele faz parte e é algo inerente a qualquer tipo de inovação, independente do nível. Sim, exatamente. Faz parte do processo, né? Tudo isso, né? Faz parte do processo. E é um processo natural, né? Se a gente for pensar, é aquilo que permite a gente ter crescimentos, né? Principalmente em níveis tecnológicos. Cara, acho que não vou falar com tanta, com tanta maestria, mas os desenvolvimentos, é aquilo que a gente teve que aconteceu com o celular, é aquilo que aconteceu com os nossos automóveis, né? Se a gente for pensar que há pouco tempo atrás andávamos de Fusca, gente. E só permitiu a gente ter a condição ou aquilo que nós temos como bens hoje, é porque a gente passou, subiu, fomos subindo e avançando degrau a degrau, né? E repletos de erros e acertos. Bacana. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Estamos abertos aqui, a gente pode aproveitar aqui o conhecimento do Juliano para sanar essas dúvidas aí, uma curiosidade, algo nesse sentido. Bom, parece que você explicou bem, porque ninguém ficou com dúvida, hein? Estamos sempre à disposição, Cal. Quero deixar as portas abertas aqui hoje, falando um pouco do Senai, né? Essa jornada de desenvolvimento de produto. Isso é algo inerente aqui ao nosso dia a dia, é o que a gente faz todos os dias. Então, essa materialização, o tirar o produto, tirar da ideia, né? E materializar uma solução, para isso que estamos aqui. Estamos de portas abertas para quem quiser vir conhecer a nossa estrutura, entender como que a gente pode estar apoiando. Temos o time aqui na questão da multidisciplinaridade com um leque de atuação aqui bem intenso. Temos esse foco aqui em Maringá no desenvolvimento para produtos relacionados à metal mecânica, mas temos uma rede de atuação grande com temáticas aí, inteligência artificial, a parte de eletrônica, institutos focados em meio ambiente, institutos focados em papel celulose e assim por diante. Temos uma competência bem ampla aqui que podemos estar apoiando em qualquer tipo de desenvolvimento, sendo um produto físico, sendo ainda apenas uma ideia, estamos aqui para poder apoiar. Quero deixar as portas abertas aqui para aqueles que quiserem conhecer. Muito legal. Bom, gente, então, né, ficou um grande convite aí. Quem não conhece, mora em Maringá ou é região, o dia que Ô, puder Cal, dar um pulinho, conhece acho que é ali o. importante falar que Né? estamos do lado do Sindimetal, né? Bem do ladinho do Sindimetal Maringá e tal. Estamos na porta do Sindimetal. Isso. Bom, então quem não conhece o Instituto Senai de Tecnologia e Metal Mecânica, né, entre em contato ou na própria página do Sindimetal aqui, ou diretamente com o próprio Senai, tá bom? Com certeza vai ser uma uma boa experiência. O pessoal está fazendo coisas lá incríveis. Bom, eu agradeço a todos que participaram hoje da live, que dedicaram um pouco do seu tempo ali. Espero que tenha sido conteúdos que agreguem, né, e que dê um norte aí para vocês no desenvolvimento dentro do evento, tá? Em nome do Sindimetal, Juliano, agradeço profundamente a sua disponibilidade, a sua atenção, tá? Muito obrigado por todo esse conhecimento, todas essas diretrizes, com certeza vai fazer muita diferença para o pessoal, tá bom? E também, gente, vai ficar aqui gravado, tá? Depois, se tem algum amigo que vai participar do evento e não conseguiu acompanhar aqui, compartilha para ele, né? Também, se você tem um amigo que ainda não fez a inscrição para o evento, a gente corre lá que ainda tem algumas vagas ainda, tá? Logo, logo, eu acredito que a gente vai estar fechando, mas divulga, convida, porque inovação é isso.
quanto mais pessoas, né, de uma forma aberta, quanto mais conexão, network, as coisas acontecem de uma velocidade muito maior e a gente passa a acertar muito mais. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. A gente se vê no evento, então, no Makeathon, dia 22 começamos. Tá bom, gente? Vai ser um prazer enorme e com certeza a gente vai gerar muita coisa bacana e vamos inovar junto. Tá bom, pessoal? Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal. Então, Um grande eu abraço. agradeço a oportunidade e sempre bom estarmos conversando um pouco sobre desenvolvimento de produtos. Esse é a nossa grande paixão. Legal. Com certeza faremos muitas outras aí, né? E vamos fazendo junto. Isso é muito Legal. legal, o ecossistema, né? Essa rede que a gente tem. Então, quem está aí hoje na live, que vai participar do evento, está entrando de paraquedas, já seja muito bem-vindo aí, porque com certeza já faz parte do nosso ecossistema de inovação aqui. Tá bom, pessoal? Bom, tenham uma boa noite aí. Agradeço muito. Um grande abraço e vamos nos falando. Dia 22, vamos inovar junto. Até mais, gente. Um abraço. Edu, obrigado. Até mais.